programa de hoje vamos falar sobre a maior crise humanitária do mundo atualmente. E não estou falando da Ucrânia, estou falando do Iêmen, que está numa guerra há 8 anos. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo lá depois da vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. No programa de hoje vamos falar sobre a crise humanitária do Iêmen e a guerra civil do Iêmen que acontece desde 2014. Mas primeiro vou falar um pouco sobre o país Iêmen. O Iêmen ele é um país que está localizado na Península Arábica, faz fronteira com a Arábia Saudita e com o Omã. É o país mais pobre da Península Arábica e ele está próximo ali ao Mar Vermelho, ao Golfo de Aden e ao Mar Arábico. Então, como já dei essa introduzida, né, é um país muito pobre, que tem muita dificuldade, ainda que tenha algumas reservas de petróleo, mas não é um país influente na região, né? Não é uma potência daquela região, como a Arábia Saudita, o Irã. Então, é um país que tem muitas dificuldades, né? Dificuldades que já ocorriam muito antes mesmo da Guerra Civil. E o que aconteceu para o surgimento dessa guerra civil? Para falar da guerra civil do Iêmen, primeiro temos que falar sobre a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um conjunto de manifestações que ocorreram em diversos países árabes que lutavam por mais cidadania, mais democracia, mais liberdade, né? Um movimento que surge em dezembro de 2010, na Tunísia, quando um comerciante, né, um feirante chamado Mohamed, ele após ter sua mercadoria tomada pela polícia, ele ateia fogo no próprio corpo, o que gera uma onda de comoção e indignação. E a partir disso houve vários protestos e que foi se espalhando pelo mundo árabe. Começou na Tunísia, mas depois foi para a Líbia, para a Argélia, né, para a Síria, e dentre tantos países estava também o caso do Iêmen. Até então, quem governava o Iêmen era Ali Abdullah Saleh, vou passar a chamá-lo só de Saleh. E ele governava o país desde 1978. E era uma ditadura, né? O Iêmen vivia um governo bastante autoritário, como boa parte dos países árabes estão sob ditaduras. Não era diferente no Iêmen. Com essa onda de protestos, essas reivindicações, Saleh é deposto do cargo em 2012. E quando ele é deposto, assume o poder o seu vice, Hadi. O nome dele completo é Abdi Rabu Mansur Hadi. E Hadi, quando ele assume, acreditava-se que traria uma estabilidade para o país, acreditava-se que, que as coisas poderiam começar a melhorar, que poderia acalmar os manifestantes e tudo mais. Mas não é o que ocorre, o país continua atravessando uma crise humanitária terrível, né? As pessoas continuam passando fome, continuam, né, grande parte da população vivendo na miséria, e isso, né, gera uma revolta de grupos opositores, e Hadi começa a reprimir esses grupos, e aí vai entrar uma questão religiosa também, né, que o Iêmen, né, é governado
aí no caso do Hadi, e como era também o próprio Saleh para o movimento sunita, né, era um governo sunita, e a minoria, até então, né, xiita, passa a ser perseguida por Hadi e começa a gerar uma revolta muito grande, a surgir grupos radicais, né, grupos rebeldes, vão ser chamados de Houthis. E aí vale lembrar, só falar de sunita e xiita, só um parênteses, que muita gente associa que sunitas seriam moderados e xiitas seriam radicais. E isso não tem nada a ver. A questão de sunita e xiita é uma divisão que acontece dentro da religião, que surge após a morte do profeta Muhammad e vai estar ligado a um aspecto muito mais de como se daria os califados após a morte do profeta, seria escolhido por um conselho, como acreditavam os sunitas, que deveria ser dessa forma, e já os xiitas acreditavam que deveria ser uma questão familiar, uma questão de sangue. Então, acreditava-se que o primeiro califa deveria ser Ali. Ali, que era o genro do profeta. Então, e há outras diferenças dentro, né, dessas correntes, mas que não tem a ver com questão de ser radical ou não ser radical. Essa ideia de que xiita é um grupo radical começa após a Revolução Iraniana, em 1979, quando, né, há uma queda do império, né, da monarquia local, que era ligada aos Estados Unidos, e é derrubado por um movimento xiita que toma o poder, e aí cria-se essa propaganda de que xiitas eram radicais. Mas esse é assunto para Revolução Iraniana e Primavera Árabe, são assuntos para outros vídeos, outros programas. Voltando aqui para a questão da guerra do Iêmen. Em 2015, Hadi renuncia o cargo. Ele abre mão do cargo, os movimentos dos Houthis, né, dos rebeldes, ganha força e tomam Sanaa, que é a capital do Iêmen. E parecia então que, né, a guerra estava vencida, né, pelos Houthis, né, a guerra que iniciou esse movimento todo em 2014. Em 2015 tem a saída de Hadi. Só que poucos meses depois, por volta de 2 meses depois, a Arábia Saudita junta-se com outros países árabes e também recebendo um apoio financeiro dos Estados Unidos, cria uma coalizão para derrubar os Houthis e restabelecer o governo de Hadi. E nisso começa um novo confronto, né? Agora com essa coalizão contra os Houthis. E a princípio parecia que a Arábia Saudita acreditaria que conseguiria até com uma certa facilidade. Só que não é o que acontece. E vale lembrar também que Saleh, né, o presidente de 1978 até 2012, que tinha sido deposto, ele se une posteriormente aos Houthis para tentar retomar esse poder, né, tentar voltar a assumir o país. Só que eles acabam rompendo com eles e ele acaba sendo assassinado em 2017. E por que a Arábia Saudita entrou nessa disputa? Porque, junto com os Emirados Árabes, junto aí com outros países, com apoio
militar e financeiro dos Estados Unidos. Porque a Arábia Saudita, né, é uma das potências da região, né? Ela, junto com o Irã, são as principais potências, né, econômicas. O Irã, uma potência nuclear também, né, uma potência bélica. Então, há uma disputa muito grande pela soberania daquela região. E o Irã tem também esse aspecto religioso, é uma maioria xiita, enquanto a Arábia Saudita é um país, né, de maioria sunita. Né? Os sunitas, eles são a grande maioria dos muçulmanos, mas existem países como o Irã, o Iraque e o Bahrein, né? E agora o Iêmen, que se tem uma maioria xiita. Então, há esse aspecto, né, religioso e esse aspecto político-econômico. Além disso, a Arábia Saudita, ela é, junto com Israel, um principal aliado das potências ocidentais dentro do Oriente Médio, né? Então, é um governo da Arábia Saudita muito ligado, por exemplo, aos Estados Unidos, enquanto o Irã, né, que eu falei, de maioria xiita, que é outra grande potência da região, que já foi no passado ligado também ao governo dos Estados Unidos, hoje é mais ligado e tem um apoio com a Rússia. Então há esse conflito de interesses. Então, os Houthis começaram a receber apoio do Irã, e a Arábia Saudita, junto com Emirados Árabes, essa coalizão, começaram a apoiar Hadi. Então, quando começa, né, esse conflito, a Arábia Saudita entra, é como se a capital do país fosse transferida de Sanaa, que já tinha sido tomada pelos Houthis, e transferem para Aden, onde teria um governo ali, uma capital provisória que seria governada por Hadi junto com essa coalizão. E esse conflito perdura até hoje, não se tem uma previsão para terminar, parece que, pelo contrário, ainda está longe de terminar. O mundo, de modo geral, não dá tanta atenção para esse conflito, ainda que há um certo interesse de grandes potências como os Estados Unidos e a Rússia, como se tem, mas não há um interesse tão grande na região, tá? Porque é uma região pobre, ainda que esteja numa localização de certa forma privilegiada, porque próximo ao Golfo de Aden, né, que liga o Mar Arábico ao Mar Vermelho, que por sua vez, através do Canal de Suez, se liga ao Mar Mediterrâneo. Então é um espaço, é um caminho que liga através do mar o Oriente ao Ocidente, né? As rotas petroleiras passam, né, que sejam pelo mar, passam por ali, mas não é tão interessante, né? Ainda que o Iêmen tenha algumas reservas de petróleo, não é um país tão rico. Então há esse conflito, essa guerra civil, e que é ignorada de modo geral pela mídia, e enfim, não é algo tão falado. E essa guerra trouxe consequências muito sérias, né, para o Iêmen. O Iêmen, ele tem cerca de 30 milhões de habitantes, né, é um país pequeno, mas com uma população relativamente grande. E essa guerra já deixou mais de 377 mil mortos. 377 mil é um número muito
expressivo, ainda mais levando em consideração uma população de 30 milhões. E para além dessa quantidade de mortos, ainda tem 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. 80% da população vivendo na miséria. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que perderam suas casas, pessoas, enfim, que não têm itens básicos para poder manter a sua saúde. Só no mês de janeiro desse ano, houve mais de 700 ataques aéreos à região do Iêmen, matando a maioria civis, pessoas que não estão nesse confronto, que não tem nada a ver com isso, matando inclusive socorristas, pessoas que foram para lá para prestar ajuda humanitária, e diversos crimes de guerra sendo cometidos por ambos os lados, mas ambos os lados negando que cometem esses crimes, né? E um lado jogando, né, para o outro que está acontecendo. E a ONU, desde novembro do ano passado, parou de investigar os crimes de guerra que ocorrem no Iêmen. Então é complicado, as pessoas estão morrendo e num momento desse, de tanta tensão, a ONU vira as costas, né? Para de investigar, deixa as coisas lá acontecendo e é como se não importasse aquelas vidas, né? Não importasse as crianças que estão morrendo, ou que estão perdendo seus pais, famílias que estão ficando sem casas, enfim, todo o problema humanitário que tem naquele país. E um outro agravante é que muitas pessoas que estão enfrentando outros problemas, né, em países da África, como Somália, Djibouti, Eritreia, atravessam o Mar Vermelho para chegar à Arábia Saudita. E muitas vezes elas atravessam o mar para chegar no Iêmen, para do Iêmen fazer essa travessia via por terra. Então, além do próprio conflito que já acontece nessa região, ainda tem esse problema que acontece nesses outros países, e aí refugiados chegando lá para tentar chegar à Arábia Saudita e encontrando um cenário de guerra. Como eu já havia falado, não se tem uma previsão, uma expectativa de que essa guerra acabe. Pelo contrário, a guerra já está passando as fronteiras do próprio Iêmen, quando os Emirados Árabes fazem um ataque ao Iêmen, buscando atingir o grupo, os Houthis, mas acaba também matando inocentes civis. Esse grupo responde e acaba também fazendo ataques por meio de drones ao Emirados Árabes Unidos, né, a capital Abu Dhabi. Inclusive, quando houve um Mundial de Clubes, né, em Abu Dhabi, e o Palmeiras estava lá e teve aquela explosão próximo ao prédio, né, ao hotel que estava o clube, no primeiro momento pensou se poderia ser de fato um ataque dos Houthis aos Emirados Árabes, né, porque já havia acontecido, mas no caso, né, daquele dia específico não, era uma explosão uma explosão de gás que aconteceu. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, uma situação triste, né, espero que tenham compreendido o que está acontecendo lá, para a gente ficar sempre atento, né, não se basear apenas
aos grandes fatos, né, que aparecem na mídia, né, buscar pesquisar também, porque existem diversos conflitos ao redor do mundo, para muito além do que está acontecendo na Ucrânia, que também é uma coisa muito triste. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deem um dislike. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal. Siga a nossa página no Instagram, @Contos da Península. E se quiser fazer uma contribuição de qualquer valor para ajudar no crescimento da página, faça um Pix para o CPF 079 798 92690. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.